Faz 6 semanas que eu comecei a postar conteúdo no meu canal e eu tenho 4 inscritos. Faz 2 semanas que eu comecei a postar conteúdo no Instagram e eu tenho 0 seguidores. Eu já imaginava que começar do zero seria desafiador, mas hoje eu percebo que se eu tivesse começado antes com a mentalidade que eu tinha, com certeza eu já teria desistido no primeiro conteúdo. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o desafio de começar do zero, criação de conteúdos, a dificuldade de ser constante, sobre querer crescer rápido e o que eu tenho aprendido até agora. Oi, eu sou Ana Victoria, artesã e criadora da Aviela. Se você não assistiu os outros vídeos, eu estou fazendo um desafio de 12 semanas para me tornar um artesã de sucesso, com o objetivo de tirar os meus planos do papel, onde eu tenho 5 metas que eu quero ter concluído no final desse desafio. No começo de fevereiro, eu comecei a postar aqui no canal. E no começo de março, eu comecei a postar no Instagram. E sem sombra de dúvidas, o fato de eu ter começado sem contar para algumas pessoas do meu convívio foi muito bom e ruim ao mesmo tempo. Eu contei para o meu noivo que eu ia fazer, mas eu não mostrei nada, nem deixei ele ver meu canal. Eu falei que daqui a uns 2 anos, quem sabe, eu deixo ele ver os vídeos. Às vezes ele pergunta por que eu não deixo ele se inscrever no meu canal. E eu dou a justificativa que é porque ele não é o meu público-alvo, porque eu quero mulheres que fazem artesanato e que o meu conteúdo não vai ser interessante para ele. Realmente tem isso também, mas o motivo principal é que eu tenho vergonha. E mesmo ele querendo ajudar, eu sei que se eu souber que ele está vendo meus conteúdos, eu vou travar. E ele também não usa Instagram. Então a única coisa que ele sabe é que eu estou produzindo conteúdos para lá também. É um papo assim de doido, né? Uma paranoia da cabeça. Mas eu espero que com o tempo eu consiga ter autoconfiança comigo mesma e com o meu trabalho. Também contei para uma amiga que a gente se entende sobre a dificuldade de criar conteúdo e de ser um artesã. Mas só também, ninguém mais sabe o que eu estou fazendo. E assim eu me sinto mais confortável para postar os conteúdos, porque não tem nenhum conhecido me observando lá. E isso está sendo muito bom para mim, porque eu já consegui colocar uma foto minha no perfil, eu já consegui fazer um vídeo curto onde eu apareço sem medo ou receio do que os outros vão achar. Porém, é um silêncio absoluto, porque eu não tenho um público ainda. Aqui no canal, eu já tenho 4 inscritos. Obrigada a vocês que se inscreveram no meu canal, vocês não sabem a felicidade que eu fiquei. Mas lá no Instagram eu tô zerada. Eu tenho algumas curtidas nos conteúdos, mas ainda não foi suficiente para alguém querer me acompanhar. E até eu conseguir esse público, vai continuar sendo um silêncio absoluto. E aí eu fico pensando que se eu tivesse falado para algumas pessoas, eu já teria seguidores. Mas aí eu lembro que no meu primeiro perfil, onde eu tinha alguns poucos seguidores, esses seguidores eram pessoas conhecidas e elas não interagiam em nada, só estavam lá para ver o que eu estava fazendo. E por eles estarem lá, eu ficava muito travado, tinha muita vergonha de postar um conteúdo. Eu não tinha coragem nem de colocar uma foto minha no perfil. Eu coloquei a foto da logo que eu tinha feito no tempo. Então eu consigo ver a vantagem de ter começado sem falar para as pessoas, porque eu consigo ser mais eu. Eu não sinto tanto receio, mas eu sinto a dificuldade de conseguir um público. Mas vai valer a pena, porque as pessoas que forem me seguir, elas vão me seguir porque gostaram de mim, gostaram do meu trabalho ou gostaram do meu conteúdo. E agora eu fico com o desafio de criar conteúdos, porque criar um canal e criar um perfil não é só fazer um login. Envolve criação de conteúdos, onde eu tenho que alimentar essas plataformas com conteúdo e com constância. E é aqui que eu estou sentindo mais dificuldade, porque eu vou passar de uma pessoa que não tem foto no perfil para uma criadora de conteúdo. E eu ainda me sinto muito amadora. Eu achei que eu já tinha uma base de criação de conteúdo de acordo com algumas coisas que eu estudei. Mas na hora de colocar na prática, eu percebi que eu não sei de nada e que criar conteúdo é muito difícil. Quando eu sentei para criar o primeiro roteiro esse que eu fiquei dias tentando fazer, dias lendo e relendo para tentar deixar ele menos ruim, eu pensei, caralho, criar roteiro é muito difícil.
Tinha formas mais fáceis, né? Era só pedir para uma inteligência artificial fazer um roteiro para mim, mas não seria algo meu, não seria eu. Então eu optei por sofrer sozinha fazendo esse roteiro. Fui gravar o conteúdo. Fiquei horas tentando gravar. Parecia que as palavras, elas sumiam da minha mente. Eu errava, gaguejava, repetia o mesmo parágrafo 20 vezes e muitas vezes eu quase desisti. Eu não conseguia me sentir confortável com a câmera e na minha cabeça estava tudo muito ruim. Mas eu consegui terminar de gravar. Quase 2 horas para gravar o conteúdo. E aí eu pensei, gravar conteúdo é difícil demais. Mal sabia que o pior ainda estava por vir. Eu passei um dia inteiro só para cortar o vídeo. Mas também eu errava uma palavra, eu não repetia a palavra que eu errei e continuava. Eu começava tudo do zero. E aí depois para eu achar qual que era a parte que eu tinha falado certo, deu trabalho, viu? Depois que eu cortei todo o vídeo, eu passei 3 dias tentando editar a estética do vídeo. Eu fazia de um jeito, depois tirava, depois mudava. Eu não sabia muito bem como que eu queria que fosse essa edição. Quando eu terminei de editar esse vídeo, eu pensei, é muito difícil editar. Eu fiquei pensando sobre isso com um pouco de desânimo, sabe? Porque eu sabia que se fosse tão difícil assim, eu ia acabar desistindo. Porque tudo que eu queria era postar um conteúdo por semana no YouTube, 3 conteúdos por semana no Instagram, ganhar inscritos e seguidores e vender as minhas peças. Assim, em um passe de mágica mesmo, eu idealizei, até ter que começar a criar e sentir o baque da diferença. Porque no começo eu idealizava postar, eu não conseguia visualizar a dificuldade que seria criar. Quando a ficha caiu, eu entendi que criar é desafiador, mas é uma coisa que pode se tornar mais fácil com a prática. Porque o segundo vídeo que eu fiz, o roteiro e a gravação foi mais rápido para fazer. E a edição eu achei muito mais fácil comparado da primeira vez, porque agora eu já sabia mais ou menos como eu ia fazer. Mas eu ainda tenho muita dificuldade, então eu preciso diminuir a expectativa de frequência que eu tinha idealizado, porque isso pode se tornar um problema para mim. Então eu abaixei a expectativa de postar e alinhei com a realidade que eu consigo criar. Mudei para um conteúdo no YouTube a cada 2 semanas e 2 conteúdos no Instagram por semana. 2 conteúdos no Instagram porque os vídeos para o Instagram são vídeos mais curtos, que eu consigo manter uma frequência. Só que aí entra a parte de querer resultados rápidos. Tem muita gente que dita, você só consegue crescer se postar todo dia. E sinceramente, eu sei que eu não consigo, porque criar conteúdo é uma coisa que requer tempo e energia. E ter a obrigação de postar conteúdo todo dia vai virar uma sobrecarga. Eu vou estar preferindo crescer lentamente mesmo, do que pegar abuso de criar conteúdo. Eu sei que com essa frequência exagerada de conteúdos eu tenho mais possibilidades de crescer mais rápido, de ter mais seguidores, de viralizar, mas isso seria à custa de quê? Se for à custa da pouca sanidade mental que eu tenho, eu prefiro não arriscar. Eu vou postar poucos conteúdos, tentar fazer bons conteúdos, mas sem ficar fissurada em números. Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu tô aprendendo na marra a ter calma. Eu tô aprendendo na marra a esperar as coisas acontecerem sem desistir e fazer mesmo que não tenha resultados. Eu me sinto bem. Eu ainda não tenho resultados, mas me sinto bem por ter começado. Porque eu fiquei um ano inteiro procrastinando, com medo, com insegurança de ir atrás dos meus sonhos. Mas agora eu comecei. E se você tá passando por isso também, começa. Só começa. Mesmo sem saber o que está fazendo ainda, mesmo sem ter as melhores condições, mesmo que ninguém te assista, mesmo que seja difícil, faz do seu jeito, na sua frequência, planta o seu sonho e vai regando. Vai sem idealizar muito e com propósito de fazer dar certo, mesmo que demore. Esse vídeo ficou um pouco íntimo, né? Ele fugiu um pouco do padrão dos outros vídeos que eu fiz, que era mais voltado às coisas que eu fiz durante aquelas 2 semanas que passaram. Mas nessas 2 semanas que se passaram, eu foquei mais na criação do conteúdo. Então eu criei alguns conteúdos para o Instagram, planejei direitinho a tabela de conteúdo, quais conteúdos que eu vou postar, os dias certos que eu vou postar. Planejei também as criações de conteúdo aqui para o YouTube depois que acabar o desafio, como que vai ser a criação de conteúdo depois do desafio.
Então ainda tô me planejando, me organizando na questão dos conteúdos. Ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender, mas eu tô fazendo o que eu posso. Até porque é melhor o feito do que o não feito por querer ser perfeito. E além da criação dos conteúdos, eu vou começar a conciliar agora na criação das minhas peças. Eu já estou planejando algumas coisas que eu vou fazer da loja online. E aí no decorrer dessas 6 semanas que resta, eu vou mostrar tudo que eu vou fazer. Então é a criação da loja online e das peças e outras coisas que tiver para fazer. Se você quer acompanhar esse desafio de 12 semanas, considere se inscrever no meu canal, né? Por favor. E se quiser ser meu primeiro seguidor no Instagram, eu vou ficar muito feliz. Deixe um coração verde para eu saber que você assistiu até o final. Beijo!